Pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais um My Home Podcast. Que bom que você está com a gente, porque esse programa é totalmente excelente, com patrocínio de mim mesmo. E antes de mais nada, faz aquele favor para a gente, é um termo que eu criei agora. Você se inscreve no canal, você pega lá a caneta e põe assim no coisa, e se registra no sininho, que esse cara velho. Ajuda aí, tá? Você que está aí nas plataformas digitais, fica aí que vai ser bom. Hoje vamos falar sobre um monte de coisas, que eu trouxe uma pessoa aqui que eu às vezes não tenho que falar, mas ele é engenheiro da Marilã, não, brincadeira. Engineer, o que você falou? Engenheiro de projeto, Project Engineer. Para você entender, especialista em banco de dados, e cristão, e roqueiro, e São Paulino. Esse acho que tá difícil. Esse tá difícil, né? Fabiano Amorim, consegui trazer você aqui, hein, cara? Eu quase que eu coloco o Bolsonaro e o Lula um do lado do outro e não trago você aí. Foi fácil, vai. Obrigado por você ter vindo, tá? Prazer é meu, pessoa cara. Totalmente excelente. Tá bom, obrigado. Acabou a conversa aqui? Não, brincadeira. Fabiano, eu quero fazer uma pergunta muito séria. O Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Eu acho que é o contrário. É fresquinho porque vende mais? É, o contrário disso que você falou. Entendi. Vai ficar que nem o Chaves. Como que disse? Como é que eu falei? A grosso modo, o que é especialista em banco de dados? Para o pessoal entender, para a gente entrar na conversa depois. Sabe quando você ia na locadora alugar filme? Na locadora já faz tempo que não tem isso, mas é num consultório odontológico. E aí você chega lá e fala, a tiazinha pergunta, qual é o seu nome? Você fala, Richard. Aí ela vai lá num bancozinho de dados e procura sua ficha. Então, aquilo lá é onde guardavam a informação das pessoas, certo? Aquilo se chama banco de dados. Inclusive aquele gabinete grandão, tinha aquela gavetona que a gente vê nos filmes ainda, o cara vai procurar ficha. Arquivo. Então, aquilo também é conhecido como banco de dados. Era o jeito que a galera guardava as informações, hoje guarda no computador, e aí isso está armazenado e precisa estar disponível sempre quando alguém quiser acessar. Parece ser uma coisa muito simples, mas é bem complexo. Então, na maioria das vezes, o que eu faço é garantir que a informação que está armazenada em algum lugar vai estar disponível sempre que alguém quiser acessar. Você trabalha para... Eu já vi você falando com várias pessoas do mundo ao mesmo tempo. Uhum. Você trabalha lá no seu home office. Para a pessoa entender, dá um exemplo prático de você está fazendo algo, que você está fazendo, uma coisa prática para a pessoa entender como você utiliza isso no seu trabalho. Eu lembro que uma vez você foi fazer a segurança do Banco Itaú, sei lá. Lembra? O que você foi fazer lá, por exemplo? Que você conseguiu, ninguém conseguiu, você falou, consegui. Por ser especialista, na maioria das vezes as pessoas me chamam quando tem algum problema que alguém já tentou resolver e aí não conseguiu e precisa de alguém especialista na ferramenta para poder resolver. Então, nos últimos anos, o que eu tenho mais feito é ou arrumado o que alguém fez errado ou identificar o que alguém não conseguiu identificar. Então, por exemplo, quando eu clico, deveria fazer ABC, mas está fazendo B. Eu preciso saber por que não fez ABC. Aí alguém vai ter que ir lá, olhar e explicar exatamente o que aconteceu, por que aconteceu, o que fazer para não acontecer mais. Então, sendo simples, dando um exemplo, atualmente, o projeto que eu estou trabalhando agora é para uma empresa, chama Mindbody, o cliente, e eles é uma academia lá americana, e eles têm Mindbody, né, mente e corpo e tal. Eles têm academias lá também, parece, se não me engano, mas o que está acontecendo, o que eu estou fazendo eles estão com um problema, tem um ambiente, um servidor que eles gastam uma fortuna por mês para garantir que a informação vai estar disponível a hora que alguém quiser acessar. Por exemplo, a hora que você chegar aqui na Smart Fit, que você põe o seu dedo e tenta entrar, a hora que você pôr o dedo, tem que achar quem é você e tem que ir lá no banco pesquisar. Essa é uma informação. Essa é uma informação que, se não estiver funcionando, vai ter problemas graves, né? O cara vai ficar puto porque não está funcionando e blá blá blá. E aí, quando ninguém consegue arrumar, normalmente é o que eu faço. Eu vou lá e arrumo. Eu vou fazer aqui o papel, e sou de totalmente leigo, não vou fazer a pergunta que qualquer um faria.
quando você vai, eu vou fazer uma compra na internet, você trabalha para alguma empresa, o teu trabalho tem alguma coisa associada com isso, dessa informação, eu vou comprar um produto, a empresa te contrata, tem alguma coisa a ver com isso que você faz? A pergunta, na verdade, é se isso é matemático, você tem que ser bom de matemática, você tem que ser bom do quê para fazer isso aí? Você tem que ser bom de programação. Eu acho que é um dos pontos principais. Não é só isso, mas na minha opinião é a parte mais importante. Então, eu diria lógica de programação. É a coisa mais importante. E aí, banco de dados é totalmente baseado em álgebra relacional. E é tudo matemática. É com base em um conjunto que tem alguns sets, não sei como... Mas é álgebra relacional. Entendi. Então, é isso aí, tá bom. Então tem bastante matemática, sim, mas eu diria que lógica de programação é o principal. Você falou em relação à compra na internet, tá? Um cliente que esse mês é provável que a gente faça o treinamento, que eu vou atender, e esse daqui do Brasil é a Stone, sabe, uma maquininha de cartão? Sim. Então, eles são lá do Rio, gigantes, e eu vou dar um treinamento para eles, para a equipe de banco de dados de lá, para o ambiente deles. E então, assim, tem a ver com o meu trabalho. Toda vez que passa o cartão, tem que funcionar e tem que ser muito rápido. Se não for rápido... A velocidade da informação. Se não for rápido, eles vão perder dinheiro, ponto. Entendeu? Porque o cara vai pegar outra maquininha e passar. Então, assim, tem que funcionar e funcionar. Para você que trabalha com isso, deve ser muito... Mas ainda me assusta a velocidade, o cartãozinho da aproximação. 3 segundos. Cara, eu já contei. Tem uns que dá 3 segundos, 5 segundos. Uma coisa que eu acho muito legal é que às vezes eu recebo SMS quando eu passo alguma coisa, né? Às vezes chega o SMS antes de dar confirmação na maquininha, no meu celular. E esse é acerto ou é erro isso? Eu acho que é ok. Tudo bem. Ok? Não foi um problema? Não, contanto que fique rápido, mas é incrível como chega rápido, né, cara? Ainda nem confirmou na maquininha e já bateu lá em algum servidor que disponibilizou e avisou que tinha que mandar um SMS, bateu em outro lugar falando que era mandar SMS para... Então, assim, é complexo o processo, são várias etapas envolvidas aí e é rápido. Né? Você trabalha com lógica. A tua cabeça deve... É o 0101 que o pessoal fala, né? A tua cabeça deve funcionar de uma maneira distinta de muitas pessoas. Não falo nem diferente, mas distinta. E como que você olha... A gente entra no assunto, sai e fica tranquilo. Como você olha para tudo, vamos falar uma questão aqui, relativismo. Estou falando muito esses dias, pós-verdade, relativismo. Como que alguém que pensa de uma forma lógica, olha para uma questão dessa, eu sou um exemplo, uma questão dessa de relativismo, ou de sentimento, de emoção, como é que você... que tem que ter o tempo todo, você consegue apertar um botão ou você vai assim o tempo todo? Tem hora que você só consegue olhar assim, dentro do recorte, daquele recorte. Na maioria das vezes eu só consigo olhar dentro daquele recorte, sim. Então, recentemente eu fiz uma entrevista e o cara me perguntou o que eu gostava muito em informática e eu falei que os computadores. E aí ele me perguntou por quê, e eu disse que porque os computadores me obedecem, na maioria das vezes, e quanto menos contato com outro ser humano eu tiver, mais contente eu fico. Aí, muito bom, porque o WhatsApp do Fabiano, gente, o WhatsApp do Fabiano é assim, não me lembro que eu tô com pressa, uma coisa assim, você coloca, fala que eu tô com pressa. Isso... Pessoal, é uma coisa que a gente fala que é realidade. O Fabiano tem uma inteligência... Se eu tenho QI 13, o Fabiano tem 260. Extremamente inteligente, beirando a genialidade dentro do que ele faz. Isso te traz problema? Traz. Claro que essa parte, então, de relacionamento é muito dificultada para mim, mas eu não dou muita importância para isso, não. É por isso que dá problema. Mas assim, se dá para o problema trabalho, alguma coisa te demanda. Claro que você percebe, não só em relacionamento, em relação à vida, porque não é questão de você ter um defeito.
É a sua maneira de ver, porque acho que tudo tem um preço, a genialidade tem um preço. A gente fala que os grandes gênios da história pagaram preço em outras áreas, e isso aqui é para estabelecer um padrão para a gente conversar. Você odeia, dá um exemplo para você entender sobre você mesmo. Olha, não precisa pedir perdão e não precisa agradecer. Exato. Isso é uma maneira de evitar de você fazer isso? Para não ter que fazer. Se não serve para mim, não precisa fazer com ninguém. Não, eu acho que não. Você não se ofende? Eu acho que não. Eu acho que é porque eu realmente acredito que não há necessidade. Então, eu tento ser o mais prático possível em tudo. Por isso que os computadores são meus bons amigos. Porque é muito prático. Então, eu realmente acho que não há necessidade nem de agradecer e nem de pedir desculpa. Mas você não se ofende, não se entristece com difícil? Isso é uma qualidade. É muito difícil. Isso é uma qualidade, né? A pessoa que não ou se chateia, deixa pra lá, você deixa muito pra lá. A gente vai, às vezes quebra pau, conversa, deixa pra lá. Isso é uma facilidade. Mas eu tô querendo traçar esse padrão porque as pessoas, aquela frase, né? Todo mundo vê as pingas que nós tomamos, não vê os tomos que nós levamos. Cara, tal, trabalha para multinacional, vou fazer tal. E eu não sei, porque para mim as demandas de outras pessoas que conhecemos, demanda algum preço. Você acha que você paga algum preço particular por isso, por ter essa vantagem? Ou não? Você já com um anticorpo aí psicoemocional que está de boa? Eu acho que está de boa. Eu gosto muito do que eu faço. Então, por mim, ok. Eu quase não trabalho. Essa é que é a realidade. Eu gosto muito do que eu faço. Então, vindo para cá, eu estava pensando em como que eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo, e a hora que eu estiver indo embora, eu vou continuar pensando em como que eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. E eu estava fazendo desde as 4 da manhã, diretaço. Você é louco, cara. Então, e eu me fiquei incomodado de ter que parar para poder... É pro seu corpo, organismo? Você não tem nenhuma sequela disso? Mas aí tem tóxico, né, querido? Você toma um tóxiquinho lá, né? Como é que chama? Esqueci. Tem uma pessoa da minha família que toma também, esqueci o nome lá. Mas o tóxico não te dá um... Não, porque é bem controlado. Tóxico, né? Aqui, não é... Tá? É tudo que vende na droga farmácia. Da farmácia. Que às vezes tem droga na farmácia, que até eu tomo, que é pior que muitas drogas aí que... Enfim, eu não estou fazendo apologia, tá? Mimiseiro. Não, é claro que eu não faço isso sempre, né? Assim, não sou maluco também. Eu também prezo muito para a parte familiar, pessoal. Então eu gosto, assim como eu gosto de trabalhar, por isso que eu nem considero trabalho, eu gosto muito mais de ficar em casa sem fazer nada, jogando conversa fora e por aí vai. Por quê? O pessoal que está ouvindo a gente aqui, assistindo, eu falo pra você, eu conheço o Fabiano desde com 13, 14 anos, eu não lembro, Fabiano, acho que tinha 13 anos, 14. E se mudou muito. E não digo mudou pro lado ruim da coisa, não. Mudou, e isso é interessante para as pessoas, porque às vezes a essência nunca perde, o jeito de alguma coisa nunca perde. Você cresceu. Nessa sua história que você foi meio na raça aí, você foi aprendendo, a gente acompanhou. Nesse processo, chegar onde você chegar, na sua área, você ainda acha, além das suas atualizações, tem para onde ir crescer? Olha, já passei por isso, tal. As pessoas que te cercam, te entendem. Nós temos que... Esposa, que é um baita uma companheira que a gente conhece e tal, os amigos. Sabe, os já entendeu. No começo, quem não te conhece, cara arrogante, cara não sei o quê. Mas quem te conhece sabe do coração, do como que é. Às vezes essa casca que as pessoas entendem, porque hoje a paciência para entender o outro é difícil, né? Você acha que tem como crescer tecnicamente e se você acha que precisa crescer em outras áreas, você entende que não, cara, acho que não vai para lugar nenhum. Porque você é muito sincero, então você não... O que você acha disso? Eu sempre tento ser o melhor que existe de todos que existem. Ponto. Esse é o objetivo. Com isso em mente, tem muito que crescer, porque eu conheço muita gente melhor que eu. Então... Isso é bom. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Da vida. Em todas as áreas. Porque isso é muito de boa. As pessoas que mexem com lógica, porque eu pensei que, como a gente conhece muito, eu quero trazer relevância, mas é o bate-papo que interessa. A questão da lógica, a gente fica pensando o que passa na cabeça dele, né? Porque
tipo de humor, que é o humor que eu gosto, coisas que você olha para a sociedade hoje, mimimi, essas coisas. Eu conversava com o Samuel aqui sobre essas questões da pessoa se afetar muito fácil. Você não se afeta muito, ou se afeta e... Eu não estou falando da questão da... eu estou bem, mas... Eu nunca vi você reclamar... Algumas vezes você abriu o coração, conversou, mas reclamar da vida, porque você tem uma vida boa, mas já teve uma vida muito ruim. E aí? Eu acho que faz parte. As dificuldades fazem parte. E, de novo, eu tento ser prático. E aí, se... eu acabo não reclamando tanto. Eu acho que eu reclamo, sim, às vezes. Mas eu acabo não reclamando tanto. Porque, dada a dificuldade, eu tenho algumas opções. Se for alguma coisa que eu possa fazer algo, farei. Se não... Se for alguma coisa que não há o que fazer, não há com o que se preocupar. Ponto. Entendi. Então, volta quase sempre para ou é ou não é. Eu gosto de uma frasezinha que fala que tem 10 tipos de pessoas. As que entendem binário e as que não entendem. Eu li isso aí, o Fabiano, o outro Fabiano mandou para mim. Isso é uma coisa que mexe muito com a estrutura da pessoa. O binário, gente, não é outra coisa não. É o 01, 01 que o pessoal fala aí, que eu aprendi. E dentro disso aqui, eu vou entrar nas coisas... Você mandou um tópico para mim aqui, Fabiano? Depois a gente volta para as coisas que vem na cabeça aqui. Sobre... Você foi uma pesquisa do Google, no Google, sabia a hora que você saiu, que você chegou, que você comeu, que logo que você entrou, falando já do que a gente vive, sobre o que você trabalha. Explica isso um pouco pra gente. Sabem tudo a nosso respeito? Sabem, e pra mim é ótimo. Quanto mais eles souberem sobre mim, melhor serão as recomendações que eles fazem e mais satisfeito com o uso dos produtos eu serei. Então, para mim é ótimo. Você comentou sobre a série da Netflix, que foi um hype grande, né? Sim. Qual que era o nome mesmo? Dilema das Redes. Dilema das Redes. Então, eu disse que eu comecei a assistir essa série e parei porque eu achei que estava chato e super... Oficial ao seu Não, era quando superestima... Superestimado. Superestimado. Até demais. Então, não tinha muita novidade ali pra mim e, na minha opinião, os caras estavam querendo, assim, meio que lacrar. Você falou uma frase aí que dá pra levar a vida inteira. Que saibam de mim. Se você for uma pessoa, isso profissionalmente, em todas as áreas. Eu te dou um exemplo prático, rápido aqui. Ontem, a hora que eu peguei o celular, entrei no carro, a hora que eu olhei no celular, ele falou assim, 3 minutos para chegar na chácara tal. Você falou que você ia pra chácara? Não. Você ia pra chácara? Ia. Você conversou com alguém em casa? Não. Ele conhece a minha rotina, ele sabe que terça-feira eu jogo futebol. Então, a hora que eu entrei no carro, não apareceu antes. A hora que eu entrei no carro, aí eu olhei no celular, pá. Fala mais sobre essas sutilezas aí, isso é muito interessante, pessoal. O que mais? Uma vez eu estava na sua casa, você falou, o que a gente está falando aqui, o celular está ouvindo, depois se você for ver, ele vai te oferecer alguma coisa. Fala sobre isso. Então, na teoria não faz, beleza? Eu sinceramente acredito, pelo menos a Google, eu sei que não faz, a Apple também não, mas quando eu disse que esses aplicativos, essas empresas te ouvem o tempo todo, isso é verdade. Então, por exemplo, não tem aqui, mas se eu falasse Ei Google... O meu tem. Ei Google... Tá desligado. Então, para funcionar ele precisa te ouvir, certo? Sim. Então, oficialmente a Google fala que ela só grava, porque ele grava. Quando você fala com o Google, ele te grava. A Alexa grava também, da Amazon, a Siri da Google, da Apple. Eles gravam o que você fala, para usar depois, para aprimorar os próprios sistemas deles, de reconhecimento de fala e tal, de transcrição do que você falou para o texto. Então eles gravam.
E isso é uma das coisas que você consegue até acessar, o histórico do que a Google tem de informação sobre você. E você vai ver lá a sua vozinha de quando você falou com ele e tal. Então, quando você fala "Ei, Google" e começa a falar alguma coisa, a partir desse momento ele grava e guarda no banco de dados deles. Mas, antes disso, ele está te ouvindo também, né? Ele só não grava essa informação, certo? Entendi. O que isso pode ser ruim pra gente? Eu acho que isso pode ser ruim quando a informação vaza ou quando ela é utilizada por, eu diria, até governos, nem empresas, que não estão muito ligando para questões de privacidade. Por exemplo, eu recentemente, assim, no começo do ano passado, antes da pandemia, eu estava lá na Microsoft e teve um MVP que fez uma pergunta muito legal para a presidente da Microsoft do Brasil, é uma mulher, Tânia Constantino, se não me engano o nome dela. Ele perguntou o seguinte: Tânia, o que você, como presidente da Microsoft Brasil, tem feito em relação ao uso de informação sem levar em consideração questões de privacidade, como, por exemplo, o que a China tem feito? Aí ela meteu um migué, porque a gente tenta conversar, tal. Mas assim, o que ele quis dizer é, beleza, enquanto nós brasileiros, americanos, países que têm algumas leis mínimas de proteção à privacidade, precisamos nos preocupar, e aí temos certa limitação por conta disso, alguns governos simplesmente podem pegar essa informação e usar do jeito que eles quiserem. Inclusive para aprimorar, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial. Então, o que a gente estava discutindo no dia foi, então, que o algoritmo deles vai ser muito melhor do que o nosso, sempre. Porque a gente precisa se preocupar com algumas questões que eles... Entendi. Entendeu? Entendi. Então, aí começa a ficar meio preocupante, eu diria. Agora, Fabiano, você se preocupa com isso? Caguei. Então, você não se preocupa porque você está dentro, ou tem conhecimento das consequências. A gente que é leigo, tanto que se fala, se especula, eu queria que você acho que fala muito. Fala muito. Fala-se muito, quer dizer, na minha opinião, fala-se muito, especula-se muito. Há sim que ter certos cuidados, mas, por exemplo, vazou a base de CPF, de endereço, de nome da mãe, do pai, do avô, do vizinho. Então, vazou, beleza. Todo dia tem um vazamento desse, de alguém que é relativamente simples de fazer, né? Parece difícil, mas é muito fácil de vazar essa informação e tal. Mas vazou. O que pode acontecer? Algumas pessoas podem usar isso para o mal, né? Usar meu CPF lá e, sei lá, criar uma conta no Netflix. Então, tem alguns problemas que isso pode acarretar, mas eu não sei, acho que é um certo exagero. Vamos tentar, se você consegue falar. Eu tenho quase 48 anos. Eu sou da área de humanos, sou jornalista, sou pastor, tal. E a gente fala, as pessoas falam, para essas pessoas como eu, que não têm esse raciocínio, tenta explicar, como nunca, o que é algoritmo. Faz de conta que eu sou um tonto. Então falando, mas fala desse algoritmo, que o algoritmo muda. Eu, por exemplo, as pessoas falam, mas elas falam como se a gente já soubesse o que é. Eu não sei o que é. Eu não sou uma pessoa, como eu sempre falo, eu não sou um gênio, mas eu sou um burro. Para eu entender o que é algoritmo. Quando eu falei de lógica de programação, começa na lógica de programação a criação de um algoritmo. A ideia é muito simples. É você criar um padrão e aplicar esse padrão em relação a algumas variáveis e chegar num resultado que você gostaria de chegar. Por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, de fritar um ovo. Digamos que precisamos, então, criar um algoritmo que vai receber um ovo e do outro lado tem que sair um ovo frito. O que esse algoritmo precisa fazer? Uma série de verificações, algumas execuções e, no fim, devolver um ovo. E aí é muito fácil.
a ideia é quais os passos necessários a gente teria que ter para, por exemplo, fritar um ovo. Como você começaria se você tivesse que escrever um algoritmo, e aí vamos chamar de algoritmo, um passo a passo. Entendi. Uma receita para fritar um ovo. O que você faria? Pegar uma frigideira. Tá colocar onde a frigideira? No armário. Certo. Então vai, pega lá. Pegar a frigideira dentro do armário. Tá aberta a porta do armário? Não, tá fechada. Então antes você tem que fazer o quê? Ai, eu tenho que abrir a porta do armário e pegar Mas a frigideira você tá dentro. Tá na cozinha. O armário tá onde? Tá na cozinha. E você já tá na cozinha? Eu tô na cozinha. Beleza. Aí eu vou dentro da cozinha, o armário na E cozinha. se você estivesse na sala? Eu tinha que... Aí não ia funcionar esse algoritmo, certo? Cara, agora eu tô entendendo agora. Vai. Então, vamos supor, eu tô na sala. Beleza. Então, para melhorar, se eu tô na sala, para ir para a cozinha, muda todo o algoritmo. Se eu tô na cozinha, para a própria cozinha, já é outro algoritmo. Não, o seu algoritmo tem que funcionar independente das variáveis que você vai receber. Ah, rapaz. Entendeu? Agora Por isso que não é tão simples, né? Porque quantas variáveis a gente pode incluir aí nessa brincadeira? Muita coisa. Para caramba. Muita coisa. A frigideira tá embaixo, na parte de baixo, na parte de cima do o óleo, que o óleo tá onde? Caramba, agora... Sabe por quê? Entendi. Porque aí quando der erro, quando o algoritmo não funcionar, vamos chamar o especialista. E aí ele vai ter que olhar para aquele algoritmo que foi feito, ficar assim, eu faço muito, que chega a ser engraçado, mas eu fico assim, às vezes 1 hora, parado, olhando para a tela e pensando, ai, deixa eu ver. Entendeu? Onde é que tava esse... E aí, agora... Tá, e essa questão do algoritmo em redes sociais, que a pessoa, por exemplo, eu só ver que eu comprar um livro. Tá, eu vi, beleza. Daqui a pouco vem todos os tipos, eu faço uma pesquisa, e aí vem tudo, que toda hora no Instagram, o livro aqui, tem aqui. Onde que isso funciona nisso? Uhum. Por isso que eu disse que quanto mais a Google tiver de informação em relação a mim, mais satisfeito eu ficarei com os serviços oferecidos por eles. Porque eles pegam todas essas informações de, por exemplo, quando você digitou lá, como aumentar o pênis. E aí aparece lá, depois no Facebook, os remedinhos, tal. Certo? Você recebe no e-mail... Lá uns produtinhos legais, não sei o que. Inclusive, se quiser, depois eu tenho uns maneiros. Deu certo você? Aí entra a parte toda de banco de dados. Por que hoje tem se falado muito em relação a isso? Porque hoje é possível armazenar todas essas informações, né? Então, por exemplo, tem sensores que fica dentro da geladeira, que analisa quando que... tá para acabar o iogurte, e aí ele te avisa antes, por SMS, por exemplo, ou então, se você quiser, ele compra. Então, quando estiver quase acabando, chega da Amazon na sua casa, um iogurte novo, aí você fala, mas já existe, mas já chegou o iogurte, mas eu nem pedi, aí você vai olhar na geladeira, tá quase acabando, tá só no finzinho. Ou então vai vencer amanhã. Você tá louco. A própria geladeira faz isso aí? A própria geladeira faz isso. Isso existe ou tá... Isso já existe. Caramba, isso já existe. Rapaz. Então, hoje é possível armazenar esse mundaréu de informações, entendeu? Antes era, devido à limitação de máquina mesmo, não era tão simples. Mas hoje é possível armazenar isso tudo. E aí, dada essas variáveis e essas informações que a gente tem a mais hoje, dá para aplicar algoritmos, então, em relação a essa massa de dados. E aí que está entrando inteligência artificial e tal. Então aí é um mundaréu de matemática e basicamente estatística em relação a esses dados. E aí, com base nesse monte de dados que eu tenho, o que eu posso recomendar para esse cara? Então, por exemplo, se eu sei que ele compra um monte de iogurte, que mais? Sei lá, tem gente que come sucrilhos com iogurte, certo? Eu faço. Então, olha só, com base no iogurte e na informação que eu tenho... Será que se eu recomendar sucrilhos para ele, não vai curtir, ele não vai comprar? Entendeu? E aí, então, algoritmos de classificação para poder fazer recomendações e tal. A gente que não está na área, a gente fica bobo, a gente fica ouvindo. É muito louco. Você falou de inteligência artificial. Que pé que tá isso?
Você citou o exemplo do algoritmo. Qual coisa que possa... Já tem isso, ó. Me assuste. Não, já tem, mas eu ainda não me assusto, não. Eu confesso que eu esperava. Eu acho que vai acontecer, mas eu esperava mais. Eu explico. Quando eu falo com especialistas sobre o assunto, eles respondem que já existe, já tem muita gente utilizando. É verdade, tem. Mas na maioria das vezes, na minha opinião, são usos simplistas dos algoritmos. Esses, por exemplo, de recomendação, de classificação, de regressão e por aí vai. Mas isso já existia há 50 anos atrás, entendeu? Eles só estão aplicando agora nessa massa de dados absurda que a gente tem de informação que a gente consegue armazenar. Mas eu esperaria ver mais, muito mais. Um exemplo de um algoritmo de inteligência artificial que funciona bem hoje, por exemplo, é no Poupa Tempo. Quando você vai no site do Poupa Tempo, lá entra no chatzinho e vai fazer um cadastro, você conversa com uma pessoinha ali, certo? Aquela pessoinha que você conversa é um computador, é um robozinho que dá a informação que você passa para ele, ele sabe o que te responder e tal. Então tem uma certa inteligência artificial ali na brincadeira. O que você acha? O que você espera que você entende que vai acontecer de revolucionário na inteligência artificial? Eu espero que o Alan Turing, lembra dele? Que o jogo da imitação do filme? O jogo da imitação, sim. Isso. É o que codificou, sim. Fantástico esse. Esse cara, ele escreveu um dos primeiros computadores, né? E aí, esse artigo que ele escreveu, o jogo da imitação, não tem nada a ver com o filme. Sim. A ideia dele era, digamos que você chega em um lugar e você não consegue ver quem está por trás do guichê, por exemplo, e aí você começa a conversar com essa pessoa. Se você começar a conversar com ela e ela te responder, será que tem algumas perguntas que você possa fazer com que você descubra se você está falando com um robô ou não? Ou a gente vai chegar num tempo em que a gente não vai conseguir mais saber se é um robô ou não? Por exemplo, se você perguntar para a tiazinha do Poupa Tempo, o boot, a gente chama de boot, né, o chatbot deles, que é o computadorzinho. Se você perguntar assim, Tiririca, é um palhaço ou um deputado? Ela não vai entender. Entendeu? Vai chegar um tempo que não, ele é os dois. Ele vai falar que é os dois. Entendeu? Vai responder, depende, você está falando do Tiririca que faz comédia ou do Tiririca deputado, administrador, órgão público, entendeu? Não sei. Sim. E aí você, ouvindo essa resposta, esse aqui é o principal, você não vai conseguir, o ser humano não vai conseguir falar se é um computador ou não. Eu acho que isso em breve vai acontecer, num curto espaço de tempo, mas o que eu acho que ainda não vai acontecer, o que o Alan Turing também estava esperando que acontecesse, é que um computador consiga expressar um sentimento humano. Isso tem muito nos filmes eu assisti alguns filmes sobre isso. Uhum. E eu fazia essa pergunta de um computador expressar emoção. Eu não lembro o filme agora, tentando lembrar, não lembro. Uhum. Que acho que chama Morgan, de ficção científica. Muitos filmes de ficção científica previram muita coisa que está acontecendo hoje. Uhum. Tem muita profecia em filme de ficção científica. Você consegue ver isso também? Eu já li vários artigos. Quem diria, aquele Minority Report, que não é tão antigo, você abrir o celular com impressão digital, aquela coisa que tinha... Como o advento da ciência tecnológica foi muito rápido, a humanidade não experimentou em 100 anos, que experimentou em 20, foi muito rápido. Eu estava acima da média porque com 13 anos já tinha datilografia. Veio o celular, coisas que a geração de hoje, que eu não sei mais da nomenclatura, se é Z, se é Y, se é J, se é K, se é M. A máquina de datilografia, o quê? A gente que já passou por isso, já tem um entendimento disso. Quando eu leio, às vezes eu até paro, porque tem um... Máquina de datilografia é impressora wireless. Cara, que coisa. Expressar, você fala da emoção. Eu já vi alguns... A pessoa saber que você está triste. Uhum. O mecanismo, a minha maneira pobre, tem celulares que vai tirar foto, fala, semblante triste.
Grosso modo. Isso é alguma coisa, já que está caminhando para isso, que tem celular que pode sorrir, porque você anda aqui, eu ouvi sobre isso. Isso é alguma coisa próxima do que você está dizendo da questão da emoção? É uma tentativa barata, na minha opinião, né? De tentar expressar o que é uma emoção. Porque, sim, realmente já tem para qualquer usuário comum, leigo. A Google oferece serviços desse tipo eles chamam de Cognitive Services. Então, reconhecer a expressão, se a pessoa está triste, ou se ela, mesmo por uma foto, ou por um vídeo, ou ao vivo, alguém filmando alguém, e numa plateia ele fala quantas pessoas estão tristes, quantas estão felizes, quantas... Então é possível, isso tudo já existe, muita gente já usa. Ou texto mesmo. Então, por exemplo, campanha de marketing. Eu lancei uma cerveja nova e eu quero saber, com base nesse lançamento, se a galera que está falando sobre a cerveja no Twitter está brava ou está feliz em relação ao produto, entendeu? E aí os algoritmos capturam essas informações dos textos que digitaram no Twitter sobre determinado produto, analisam aquele conteúdo digitado e falam, beleza, esse cara estava triste, esse cara ficou bravo, porque ele xingou, Então isso já é possível, mas... Beleza, você olhar para a pessoa e ver que ela está sorrindo e falar que ela está feliz é uma coisa. Agora, se olhar para a pessoa, ver que ela está sorrindo, mas por trás dos panos... Tá triste? Eu tô rindo, mas é de tristeza? Entendi. Aí é muito pra difícil. Disfarçar. É um subjetivo. Aí entrou agora eu tenho que partir para essa questão, dessa mente lógica, não só da sua mente lógica, mas para toda essa questão que te falou aqui, de quem te coloca a fé aí? A fé sua e a fé também, porque tá tudo muito quadrado, muito lógico, porque com tudo isso veio outros conceitos sociais, filosóficos, de pós-verdade, relativismo, coisas que andam junto, porque esse tipo de acontecimento, na época da Era das Trevas, que você sabe, tudo dependia de Deus, porque tudo explicava na ótica da igreja e tal. Aí vai a modernidade com a imprensa, acesso à leitura, aí vem o iluminismo, você pode pensar, logo existo. A pós-verdade fala, penso e não sei mais. Penso e daí, ou não sei. Como é que, dentro desse retrato, Fabiano, como é que fica a fé e um conceito que se fala muito, até banaliza a espiritualidade? Como é que você enxerga isso tudo? Eu acho que ela é extremamente essencial e ela entra justamente na onde esse binário não bate. Por exemplo, quando há um problema, igual eu disse, que se eu posso fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Se eu não posso, eu não vou ligar para o problema, eu tornei o problema uma coisa muito simplista, do tipo 0 e 1, sim ou não. Mas na vida real é muito diferente disso, né? E aí no meu caso, na minha experiência, quando não é simples dessa forma que eu falei, de é 1 ou 2, ou 0 e 1, né? Tem que ter mais alguma coisa. E aí mais alguma coisa tende a ser espiritual para mim, né? Qual o momento que você identifica isso? Agora não é 0 e 1. Quando você dá por conta que não é o 0 e 1? Quando a minha capacidade mental não consegue explicar. Quando a minha capacidade mental não consegue explicar, eu explico dizendo que há coisas que eu não consigo explicar. Dada essa variável, se há coisas que eu não consigo explicar, é provável que exista uma área em que essas coisas sejam explicadas. Como é que eu vou achar isso? Eu chamo isso de fé. Nem é espiritualidade, nem é Cristo. Eu chamo isso de fé. Fé, para mim, então, que me ajuda a explicar que há coisas que são além do que eu consigo explicar. Mas é a fé por si só ou fé em algo, alguém? A fé é um escape? Não, a fé é uma maneira de eu colocar essa questão num buraco negro, isso aí é para lá.
Ou fé em alguém ou em alguma coisa? Para mim é fé em alguém, né? Mas nem sempre é tão simples assim. Esse alguém, estamos falando de Cristo, de Jesus. Mas essa experiência sua é importante. Por que para você... Eu estou pensando, essa mente lógica, como é que ela concebe a fé em Cristo? Como é que isso é metafísico, é metatudo, mas como que para você a fé em Cristo faz sentido numa mente lógica? Não faz sentido. Esse aqui é o problema. E como é que... Se fizesse sentido, seria muito gostoso. Mas não faz sentido. Então, por isso que C.S. Lewis diz, né, que se quisesse alguma coisa que te fizesse bem, que fosse gostosinho... Taça de vinho. Toma um vinhozinho, vai fazer outra coisa, porque... Mas em algum momento isso te faz bem? Muitas ter vezes. Essa fé em Jesus? Essa é uma pergunta, parece que é simples ou não. Por que a fé em Jesus? Para você? Porque pelo que eu estudei, Cristo é o que faz mais sentido para mim. E aí, o que faz sentido para mim pode ser meio genérico. O que eu quis dizer com isso fazer sentido para mim pode ser que seja diferente de fazer sentido para você. Fazer sentido para você pode ser uma experiência pessoal, que você teve com Cristo e aí fez todo sentido para você. Mas fazer sentido para mim não necessariamente é isso. Fazer sentido para mim talvez signifique fechar a matemática. Ou, como eu sei que não vai fechar a matemática, que fique o mais próximo possível de 1. Então, o que eu quis dizer dadas as variáveis, lembra do algoritmo? Sim, sim. Então, aplicando esse algoritmo, eu concluo que é mais próximo de Cristo ou mais longe de Cristo? Para mim, na maioria das vezes, é mais próximo de Cristo. Então, por isso que eu escolho Cristo. É porque é mais próximo de que seja Ele do que de não. Para mim. As pessoas me perguntam, por eu ser pastor e aspirante a teólogo, Jesus, a salvação de Jesus que as pessoas falam. A primeira coisa que eu falo, no sentido para mim, que Jesus, antes de me salvar do céu, me salvar do inferno para levar para o céu, o mais importante para mim é me salvar de mim mesmo. Você precisou dessa salvação de você mesmo, em algum momento? Eu preciso toda hora. Eu preciso toda hora porque eu tendo a pensar que não. Como assim? Eu tendo a pensar que não, que Cristo não é real, que não é verdade, que é histórico, Cristo histórico não existiu, que o consolo que Cristo provém é sorte. Então, todos os dias penso nisso. A lógica é uma tentação para você nessas horas, né? A lógica. É muito. Você cai nela. Então, mas eu entendo também por experiências, e aí por isso que também tem a parte pessoal, que não é só a lógica, também há o sobrenatural, o metafísico que existe. Uma pessoa que nem você, como você, é maneira de pensar, que tem essas dificuldades de entender algumas coisas. Se alguém como você, na sua área, perguntasse, Fabiano, por que Cristo? O que você me recomenda? Como que você falaria para essa pessoa? Se fosse outro Fabianinho, com você, com outro tipo de personalidade, como que você falaria para ele? Esses dias eu falei para um amigo meu que é Cristo porque ele é o único capaz de prover alívio para a criatura. É por isso. Quando der merda, que não for simples, não tem para onde correr. O único escape, a única pessoa que vai ser capaz de prover um mínimo de alívio para a sua criação é Cristo. Aí começam os problemas. Parece ser bonito isso que eu falei, mas sempre quando eu penso nisso, eu também, logo em seguida, minha cabeça já coloca, mas nem sempre. É verdade, nem sempre. A lógica vem em cima, né? Não, mas peraí. Quando eu falo muito com a minha esposa sobre isso, né? Ela fala, Deus é bom. Eu falo, às vezes. Você fala, Deus é bom às vezes. Porque
a concepção, a pessoa acha que a fé é uma certeza das coisas que não vemos e a garantia, porque eu não tenho certeza, eu acho que até para ter fé, no meu pensamento, para eu acreditar, depende dele. Ele tem que me dar fé. Eu conversava com um amigo, trouxe ele é o pastor Copes, que esteve ele é um dos membros da MIAF, Missão Interior da África. Ele trouxe um pastor, um missionário na igreja, uns anos atrás, e ele estava falou, olha, eu não entendo vocês. Vocês oram para Deus dar dinheiro para pagar boleto. Ele é oriental, tá? Eu não sei qual país, eu não lembro. Para Deus dar emprego, enfim, para outra pessoa não te xingar. Eu não sei se isso é certo ou errado. Lá nós oramos para que Deus não deixe a gente perder a fé nele. Porque as perseguições, eu já não aguento mais apanhar, tomar surra. E quando ele falou isso, me fez um sentido, porque do que você está falando. Até para ter Jesus fala, né? Eu ocultei isso dos sábios entendidos e revelei os pequeninos. E esses pequeninos é aquele que tem a coragem de falar para mim, eu não consigo. Ele revela, isso que eu falo, ele revela a verdade para dentro de nós. Ele faz a parte dele, é a gente que fica... Eu sempre falo que aquele homem que morreu em Cristo, que está no túmulo, ele sempre fica empurrando a lápide, dizendo, eu quero voltar, quero voltar, quero voltar. E hoje nós vivemos essa pós-verdade, tudo está acontecendo. E quando eu falo em pós-verdade, é um tema que eu tenho falado muito aqui com o pessoal, que é a sua verdade, mesmo que você acredite em Cristo, mas isso aqui, ó, porque não, mas é uma experiência, porque a verdade ela não tem o absoluto, ela é relativa. Ela é relativa. E você tem conflitos, sempre teve conflitos com isso. Você tem a gente jogou vôlei, você sabe que eu jogo melhor que você sabe isso, né? Já tomou uns coros aí, ficou até bravo, eu lembro. Aí, aquela bola de segurança, quando eu sempre fui levantador, deu ruim, tomou um bloqueio defensivo, voltou, você vai jogar no ponteiro que bate. Bola de segurança, você sabe que vai... Você tem uma bola de segurança, quando a angústia te visita, como se... Você tem um tipo de bola de segurança, eu vou por esse caminho que eu preciso voltar. Eu preciso... Alguma coisa um mecanismo que você desenvolveu para não se perder em você mesmo? Eu não tenho. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu sofro muito em relação à espiritualidade. Eu não tenho. Eu constantemente tenho que me convencer de algumas coisas todos os dias. Às vezes de alguma coisa que eu me convenci ontem, hoje eu já não acho que é de novo. É angustiante, é verdade, mas eu não tenho. Tem algumas coisas que eu tento usar para me ajudar nesse processo, mas não tem nada assim, eu sempre volto para esse lugar, ou para esse texto, ou para essa mensagem. Quando Deus é bom comigo... quando ele resolve... Ele, às vezes, me provê de uma coisa que eu gosto muito, e essa é uma das coisas que eu volto sempre, que são sonhos. É muito Aí difícil. ia falar disso. É muito difícil eu sonhar e acordar assim e falar, esse sonho não foi bobeira. Esse sonho... E Deus fez comigo isso, eu acho que umas 3, 4 vezes. Foram coisas... E foram sonhos assim, caraca. Tem uma experiência que eu gosto muito, e aí eu sempre faço questão de escrever isso, porque eu quero usar isso para depois, para eu mesmo ler. Não, isso não está no livro. Pessoal, vocês que não sabem, nós temos um livro juntos, escrevemos um livro juntos. Eu não lembro muito das coisas. Fala. Teve um dos sonhos que eu tive que foram muito bons. Já faz alguns anos que a história foi mais ou menos assim. Foram 2 sonhos. Então, no primeiro sonho, um seguido do outro. O primeiro sonho, eu talvez não lembre dos detalhes, mas eu vou deixar um link para você colocar aqui depois, tá. Para a galera ler com detalhes o sonho. Mas foi mais ou menos assim. Eu estava trabalhando em uma empresa grande de São Paulo. Eu lembro que era
um ambiente grande, com várias baias assim, no mesmo andar, num prédio, e tinha uma pessoa que eu conhecia, e era conhecido da parte técnica, de comunidade e tal, e que eu vi que em cima da mesa dele, né, tinha um livro escrito estava escrito Jesus e um ponto de interrogação bem grande. Na maior parte do livro tinha um ponto de interrogação grandão e escrito Jesus em cima. Então, tipo, Jesus, um ponto de interrogação, né? E aí era um livro grande até, tal. E aí eu sabia que esse cara não era ateu, se proclamava ateu. E aí eu, como uma pessoa que também tem muita dificuldade de acreditar em Deus, fui lá falar com ele, né? E aí eu falei assim, pô, que legal, você tá lendo esse livro, né? Aí ele respondeu, como meio que não queria conversar comigo sobre isso, meio que mostrou do jeito que ele respondeu que não queria falar sobre isso, mas respondeu mesmo assim por me conhecer, por me respeitar. Aí ele falou, tô lendo, mas não tô gostando muito não, acho que nem vou terminar de ler. Aí eu falei, legal, pelo menos você se deu o trabalho de pesquisar sobre, né? Na maioria das pessoas que eu conheço que falam que são ateus, eles simplesmente falam, eu não acredito, pronto, acabou. Você pelo menos está procurando aí, né? Ler sobre Jesus e tal. Mas posso te dar uma recomendação? Aí você falou no Eu falei pro cara. E aí ele falou, fala aí. Estamos aqui, né? Tá. Aí eu falei assim, eu acho que você deveria ler sobre Deus primeiro. Entender o que é Deus para você. Tentar achar significado, fazer sentido de Deus. E aí isso pode acontecer lendo um livro, isso pode acontecer uma experiência pessoal que você vai ter, ou ouvindo uma palavra de algum amigo, ou alguma coisa ruim que aconteceu com você e por fim você achou sobrenatural nesse lugar, e aí entendeu que esse sobrenatural talvez seja Deus, ou olhando para a natureza, e aí achou Deus na natureza. E aí beleza, depois que você achar Deus, que eu acho que já é o suficiente, aí você pesquisa, Jesus, o que é Deus, né? E aí, beleza, aí eu termino, esse primeiro sonho eu termino aí eu falando para ele assim, então eu até acho que esse livro deveria se chamar Deus, ponto de interrogação, porque Jesus é meio que opcional aí. Aí beleza, parou, acabou, aí beleza, acordei assim, falei, ficou pensando um tempo, falei, que sonho zoado e tal, eu até sei quem é essa pessoa do meu sonho e tal, falei, pô, realmente, interessante, legal. Pensei bastante sobre isso, até pensei em falar, vou anotar, porque essa história foi legal, esse sonho foi interessante. Aí dormi, e aí começou outro sonho. Logo em seguida... Cara, isso é muito... Eu nunca tive isso. Começou outro sonho. E aí o sonho foi o seguinte, eu lembro que eu estava de carro, andando na estrada de carro, era nítido o lugar para mim, lá em Lisboa, saindo de Lisboa... Você esteve lá já? Eu já estive lá em Lisboa, sim. Saindo de Lisboa para ir para um outlet que fica meio fora de Lisboa, a gente passa por cima de uma ponte, um rio razoavelmente grande, uma ponte grande. Eu lembro que era ali, estava passando em cima da ponte, e eu sempre tive muito medo ainda tenho, de andar em ponte. Porque eu tenho a nítida sensação que a qualquer momento vai estourar um pneu e eu vou cair com o carro dentro do rio. Eu cago de medo de passar em cima de ponte de carro. Mas beleza, tava lá, já tinha meio esse medo de andar lá e tava muito escuro, de noite, meio neblina, aí péssima visibilidade e tal, e aí não sei o que aconteceu e bati e caí com o carro no rio. Caiu bem de bico assim mesmo, que era longe da ponte até chegar no rio, então deu tempo dele inclinar bem e bater. Bateu forte, porque eu lembro, falando agora, eu lembro... Você sente impacto? Eu lembro da dor no peito que eu senti quando o carro bateu na água. Até agora, você lembra, você sente... Como se eu estivesse caindo de novo, eu lembro agora. É incrível. Aí, beleza, lembro disso. E aí lembro que, muito rapidamente, o carro começou a afundar e quando bateu com o bico na água, apagou todas as luzes do carro. Apagou o farol, o carro desligou e apagou tudo. O detalhe do sonho, é incrível. Foi muito louco. Por isso que eu falo que eu gosto muito quando Deus me permite ter esses sonhos. São muito detalhes. Aí beleza, bateu com o bico no rio, apagou todas as luzes e começou a afundar muito rápido.
E aí eu logo já comecei a sentir frio, porque a água estava gelada, estava de noite, né? E aí frio, e aí tentei enxergar alguma coisa e não conseguia ver nada, porque já estava debaixo da água, a água já entrando quase toda no carro, e aí eu com o olho aberto, sem conseguir enxergar nada, já dentro da água, dentro do carro, e aí a água tomou o carro, e aí eu pensei, beleza, vou ter que tentar soltar o cinto aqui, tentei soltar o cinto, não conseguia, fiquei perdidaço. Lembro de novo da sensação que eu não sabia se eu estava indo para frente, para trás, para o lado, para o outro lado, ou para cima ou para baixo. Perdi, então, a sensação que eu tinha era que... Não tinha norte nenhum de nada. Zero norte para onde que eu tinha que ir para poder, por exemplo, ir para cima. Tipo, beleza, eu vou ter que me soltar, sair e ir para cima. Eu não sabia onde que era mais cima, certo? Ah, é verdade. Então, beleza. Aí tô nessa situação, tentando abrir e tal, já meio que sentindo o gosto, mais uma vez, assim como eu senti a dor no peito, O gosto da água. eu sinto o gosto da água barrenta, Cara, certo? Que eu comecei já meio que engolir a água e tal, tentando me abrir, tentei empurrar a porta com a maior força do universo e não consegui abrir a porta, porque eu acho que a água fazia pressão, né? E ficou meio que com pressão da água e tal. Aí, o que aconteceu? Eu senti que a porta abriu, eu consegui tirar o cinto e uma pessoa pegou no meu braço, aqui no meu braço, debaixo do meu... Da axila? Da axila aqui, isso. Pegou com muita força debaixo da axila, me tirou de vez de dentro do carro e fez uma força absurda para me jogar para cima. Pela axila mesmo, com nos dois braços, então, e me jogou para cima. E aí eu percebi que, ao mesmo tempo que essa pessoa estava fazendo um impulso muito forte para eu ir para cima, ela fez um impulso contrário de ir para baixo, certo? Então, aí eu aproveitei esse impulso para cima, continuei indo para onde eu estava e, por fim, consegui chegar na superfície, dei uma tragada épica, melhor ar respirado na minha vida até hoje. E aí pensei, nossa, a pessoa que tentou que me ajudou, né? Eu vou mergulhar de novo para ver se eu consigo ajudá-la. E aí eu mergulhei de novo, não conseguia ver nada, óbvio. E aí eu não vi a pessoa, mas eu vi pelo sonho. Eu tenho a imagem da pessoa com o pé presa na porta ou no cinto e afundando mais junto com o carro. A pessoa que te salvou. Então a pessoa que me salvou ficou presa no carro, aonde eu estava. E beleza. Afundou com o carro enquanto eu consegui subir. E aí beleza. A hora que eu consegui ter essa imagem da pessoa descendo, aí eu ouvi uma voz assim, falou o seguinte: não era opcional, era necessário. Aí beleza, acordei. Aí peraí, ok, não era opcional, era necessário. Aí resumo, o primeiro sonho acabou com eu falando assim pro cara: eu acho que devia estar escrito assim, não devia estar escrito Jesus, ponto de interrogação, deveria estar escrito Deus, ponto de interrogação. Eu até acho que Jesus era opcional. Então, resumo, eu sempre volto nessa história para mostrar que, cara, assim, beleza, eu posso... bola de segurança, cara. Eu posso achar Deus na filosofia, assim como eu acho muitas vezes. Eu posso achar Deus na natureza, assim como eu acho muitas vezes quando eu olho para o céu. Eu posso achar Deus nas ações de amor que acontecem ao meu redor. Mas, se Deus não fizer sentido com a revelação de Jesus para mim, aí não bate a conta. Porque Jesus, Deus na forma de Cristo, era necessário para que eu fosse justificado perante a graça. Morrer no seu lugar. Perante a justiça de Deus. Como que pode eu, pecador, achar Deus se não for no papel de Jesus? Não bate a conta, entendeu? Entendi. Então, Jesus volta a fazer sentido para mim por conta disso. Deus tinha que, de alguma forma, se revelar através de Cristo para poder justificar Ele estar se revelando a mim. Olha, eu vou tirando aqui um monte de coisa, mas assim,
as duas coisas do caráter de Deus que eu sempre falo é a misericórdia de não dar pra gente o que a gente merece receber e nos dá a graça que nos dá o que nós não merecemos. E esse sonho, porque é incrível lembrar, eu não lembro de detalhes, muito os detalhes e tal, e você começa a fazer sentido porque alguém morreu para você viver. Isso. Né? Alguém entrou, e era necessário que isso acontecesse. Fabiano, essa é a tua bola de segurança, cara. Um sonho desse, tem alguns sonhos que eu lembro de coisas que aconteceram comigo que me dão esperança, porque não tem como você colocar nisso, foi a feijoada que eu comi, ou assisti um filme, sei lá. Não tem, cara, não tem. Essa experiência, isso é como... Porque eu penso assim, quando a gente faz um compromisso com Deus lá atrás, quem tem mais a era da inocência, Deus já sabe onde a gente vai acontecer lá na frente. Quando a gente pensa, esse relacionamento, eu fiz um... Aí Deus fala, não, eu também me comprometi com você, então eu vou cumprir minha parte. Mesmo que você está aí afastado, essa é uma fala aí que o pessoal vai, se estiver no carro agora, vai ter um negócio aí, porque eu tinha esquecido, não contou isso aí. Agora eu comecei a lembrar em detalhes, o sonho estava indo pro Chiesa a pé, não sei se você lembra. É fantástico, essa experiência do contato com Deus, de entender cada um, uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, cada um tem seus processos, cada um tem os seus jeitos de entender, de perceber, mas quando a gente deu um primeiro passo, Deus deu todos os outros, mesmo que a gente não tenha contado e nem tenha visto. Quando você fala, Deus, quando Ele é bom, quando Ele não é bom, a gente não tem como, todo o tempo, nas nossas percepções, nos nossos sentidos, constatar isso. Mas Ele te deu algumas coisas, olha lá, pra gente. Enfim. É só o problema de estudo e o meu problema com Deus é sempre... Eu sempre volto a falar com Deus e brigar com Deus em relação ao problema do mal. Então, isso ainda não há revelação que me traga conforto, porque eu falo muito para minha esposa isso, uma gotinha de mal num zilhão de bondade é o suficiente para acabar com toda a bondade, toda ela. Então, o que é muito bom? É bom eu chegar em casa e minha filha falar, oi pai, é épico. Agora, pensar na hipótese que tem um pai que vai chegar em casa e a hora que a filha for falar, oi pai, ela não vai conseguir porque vai entrar um cara e vai dar um tiro na cabeça dela, acaba totalmente com o bom que isso poderia ter causado. E de uma forma, assim, muito superior. Então, para lidar com essa dificuldade, eu sempre tento voltar para trazer à memória aquilo que me faz bem. Para dar esperança. Cara, conversa muito boa. É isso que eu queria. Trazer desde a questão técnica das coisas, e onde te levou, que as experiências dos outros nos aperfeiçoam. A sua experiência é distinta da minha, do Samuel, do André. E eu quero, na próxima leva que a gente fala de gravações, eu vou trazer as mesmas pessoas para falar outros assuntos, inclusive essa questão do mal, a gente vai discutir. O Fabiano, não sei se você gosta de filosofia, se a gente lê bastante sobre essas coisas, que eu quero conversar com você sobre isso. Com outras pessoas que a conversa rende. Para o pessoal te conhecer mais no final, Fabiano, eu faço umas perguntinhas básicas aí. Desculpa, eu preciso falar dessa. Quando você está falando do mal, só para deixar a galera intrigada aí, uma coisa que me vem à mente sempre, você lembra, até compartilhei isso com você, eu estou tentando escrever aquele livrozinho Diálogos com Deus. É fantástico. Nós escrevemos os Diálogos ao Vento, né? Esse é o com Deus. E agora eu estou escrevendo Diálogos com Deus, e aí eu fiz o papel de Deus, é meio que eu falando com Deus no Skype. E aí tem algumas perguntas que eu fico fazendo para Deus. Uma das perguntas que eu faço para ele, a pergunta foi muito boa, mas a resposta dele foi épica. Eu pergunto, só para dar um pequeno spoiler para a galera, e a gente pode falar sobre isso no próximo, eu perguntei assim, Deus, me fala uma coisa, sincerão mesmo, você já foi no hospital? Aí Deus falou, o quê? Você já foi no hospital? Você já viu as condições precárias, absurdas que as pessoas vivem lá?
Não é mais o José, é o paciente número 578. Você sabia? Nem nome mais as pessoas têm. Você não tem vergonha de ver a sua criação no hospital desse jeito? Aí Deus me respondeu na época que eu escrevi isso. Você já foi? Eu já fui o quê? No hospital? Aí eu falei, bom, às vezes eu vou. E aí Deus me dá uma resposta muito boa. Fica aí pra... Você não vai falar a resposta? Não vou. Ah, não, cara. Fala aí, pelo amor de Deus. Ô, louco. Fica aí pra galera. Vamos colocar um linkzinho aqui com a resposta pra vocês lerem e a gente fala no próximo. Nossa, fantástico, cara. Mas a conversa começou assim, sabe? Eu vi, você mandou um trecho, mas eu li, eu achei muito bom. Você tem que publicar isso, porque a resposta sua que dúvida é me deu dúvida de foi muitos. E a certeza, pode ser certeza para muitos. Eu faço um negocinho no final para o pessoal te conhecer mais, e eu sei que você tem assunto aqui para falar nisso aí. Fala o que marcou, e é isso, tá? Você fala, não tem outro. Pode ficar em dúvida, mas eu quero um só, tá? Fala uma música que marcou a sua vida. Música, um hino? Essa aqui, ó, essa aqui. Eu falo para todo mundo ouvir, ouça essa. Uma música. Pode ser recente? Qualquer coisa, uma coisa que você fala, pô, eu indico ouça essa música que vai fazer diferença pra você. Essa música marcou, eu gosto muito. Tem uma música que eu ouvi a primeira vez, e da primeira vez que eu ouvi eu falei, que música maravilhosa, que é One Billion Times, do Hillsong. Putz, que One Billion Times. Essa música é linda. Que música incrível, cara. Que música incrível. Hillsong, né? Do Hillsong. One Billion Times. Como pessoal... como que chama a versão em português? Eu não sei. 1 bilhão de vezes, talvez, não sei. Linda. Essa música é maravilhosa. Ótimo. Um filme. Eu gosto de filmes de guerra. Então, eu poderia citar alguns. Eu gosto muito de O Pianista, mas eu gosto muito do Resgate do Soldado Ryan. Mas eu acho que clássico. Eu acho que talvez um dos meus prediletos, provavelmente entre os top 3, é A Vida é Bela. Que filme maravilhoso. Que filme. Tá passando ontem no Telecine Touch. Maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Incrível. Uma série. Série. Eu sei que nós temos uma que a gente gosta muito, tá? Mas fala aí a sua. Eu gostava muito de Game of Thrones, mas o final decepcionou. Cagaram e perdeu. Eu não sei se... Breaking Bad? Talvez Breaking Bad, Provavelmente Breaking Bad. Tem outras aí que talvez esteja esquecendo. Eu gosto muito de Heroes, por exemplo. Eu tô assistindo de novo com meu filho. Só a terceira. A quarta temporada já muda o roteirista. Não sei se você sabe. Eles ficaram... Teve depressão. Aí, como o roteiro faz diferença no negócio, né? Meu filho tá gostando demais. Isso é legal. O Hero, né? Gata! Esse dia eu peguei o Marquinho. Falei, vem cá. Saiu o He-Man na Netflix, né? E é minha infância, He-Man. Tá gostando do He-Man? Falei, ai, que legal. Tá gostando do He-Man também. Se bem que... uma frase que se carrega... Eu gosto dessa frase. Citou algumas aqui na conversa. Mas uma frase que... Pessoal, essa frase aqui é da hora. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do Ed uma vez, o Ed René, que ele... engraçado que é uma coisa simples, né? Mas que eu gosto muito, que é Deus está nas ações de amor. Gosto muito dessa frase. Ele fala muito isso. Não é? Quando... eu sempre falo, eu estou explicando para o meu pessoal que vem aqui, eu gostava muito do Antônio Ambujanra, que tem um programa na Cultura de entrevista. Ele falava assim, foi o Clóvis lá, o Pondé, foram lá e ele fazia a mesma pergunta. E não é isso que eu vou fazer, mas só um exemplo. Clóvis de Barros Filho, o que é a vida? Aí o cara respondia, ele não satisfazia. Clóvis, o que é a vida? Até... Aí o Clóvis falou assim, não vai sair nada, acabou a conversa. Agora a pergunta. O que você vê quando você olha no espelho? Eu vejo uma pessoa envergonhada dos privilégios que recebeu e merecidos, mas ao mesmo tempo alguém que tenta justificar com
o máximo de trabalho, esforço possível, todos esses privilégios imerecidos. Você se culpa pelos privilégios? Eu, Você tem dificuldade eu me com isso? culpo por ter mais do que o que eu acho que eu deveria ter. Tanto financeiramente, espiritualmente. Saúde, tudo. Saúde, exatamente. Eu me culpo por não ter explodido no atentado em Bruxelas. Ah, desculpa, mas eu lembro disso, você tem que falar isso aí. Fala isso rapidinho aí pro pessoal entender o que aconteceu. Então, eu estava dando uma palestra lá em Bruxelas, Bélgica, e aí eu voltei, tipo, no sábado, se não me engano, e aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu celular tocou, um monte de mensagem, tal, e os caras, e aí, tudo bem, tudo bem, e eu, tudo bem, beleza. Liguei pro Diego Nogari na época, que era o cara que tinha me mandado mensagem. Falei, e aí, meu, que foi? Ele falou, mano, você não tá sabendo. Eu ainda não tava sabendo, mas resumo. Eu peguei o voo, sei lá, sábado de manhã, de tarde teve um atentado lá no aeroporto de Bruxelas. E aí morreram algumas pessoas, tal. E aí eu vendo as fotos depois, exatamente Você onde chegou, eu tava. Não é um aeroporto. Depois, foi antes? Como é que foi? Eu saí antes do atentado. Então eu saí de manhã e o atentado foi de tarde. Ah, pensei que você tinha chegado depois. Não. O meu voo foi um pouquinho antes do atentado, entendeu? Você então, acha que... Eu me culpo. Por que eu não explodi e outros explodiram? É um assunto para outra conversa, mas uma coisa que me dá muito conforto é a soberania de Deus sobre essas coisas. Tá? O livro que você já leu, acho que o Evangelho Maltrapilho, nós temos muita dificuldade para aceitar a graça de Deus. Porque nós temos em nós a questão meritória. Se eu não mereço, eu tenho que fazer merecer. E uma frase que eu recomendo para você e para todo mundo, do filme O Resgate do Soldado Ryan. Faça valer a pena. Faça valer a pena. O que eu tenho, eu vou privilegiar outro, fazer outro. Eu acho que isso te traz conforto. E você tem feito valer a pena para muita gente, você sabe. Não deixe... Como você não pode... Não reclame dos benefícios, quando tiver na dificuldade, reclamar também. Porque uma hora vai ter um momento... Por quê? Porque... Então, não sou porque eu tenho mais ou porque eu tenho menos. Apenas Deus está no controle de tudo. Cara, a conversa foi muito boa. Eu agradeço por você ter vindo. Vou tentar agendar a próxima aí para 2024, você conseguir abrir na comédia. Você fala com ele, não, pode deixar. Chega 10 minutos antes e fala, não vou, a Leda vai sair. Assim, tá tudo armado, já... É assim, cara. É isso aí que é ser amigo dessas pessoas do 0101, é assim, cara. Ela é maior que eu, você sabe. Né? Pois é. Gente, espero que você tenha gostado em casa, aqui do nosso Maion Podcast. Se inscreve no canal, compartilha. Você que está no Spotify, está no Deezer aí, olha, toda semana 2 episódios inéditos para você. Muito obrigado, foi totalmente excelente. A gente se vê na próxima. Tchau.